Olá a todos, mais uma vez bem-vindos. Estamos aqui reunidos agora para dar continuidade às reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, das nossas necessidades evolutivas. O trabalho, como os irmãos já sabem, tem por propósito mantermos-nos unidos em pensamento, corações, durante esta fase de recolhimento social, em que o Portal da Luz não pode ainda abrir as portas ao público. Nós estamos aqui virtualmente reunidos e aproveitemos esses instantes para o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento e a edificação de um pensamento reto, um pensamento elevado, que vai gerar os benefícios, primeiramente a nós mesmos, mas também que podem ser aproveitados pela espiritualidade amiga em benefício de toda a coletividade. Fica o convite, mais uma vez, aos irmãos que façam uso da fluidoterapia, deixando à disposição, durante esses instantes em que fazemos as reflexões, um recipiente com água para que seja fluidificada, para que seja adicionada a ela o medicamento necessário a cada um de nós. E assim a gente reforça nosso objetivo, nosso propósito, para que estejamos todos unidos, né? Nesses instantes aqui. Não se trata de um vídeo de aula, não se trata de um vídeo para que seja viralizado, não. O caráter é mais introspectivo mesmo, para que a gente faça essa união de corações, né? Então, nós, como sempre fazemos a oração, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade que nos dá, pela saúde, pelos desafios que podemos superar, proporcionando um acréscimo da nossa inteligência, da nossa criatividade, e rogando a espiritualidade amiga que nos ampare e proteja, ampliando as nossas capacidades de compreensão, de afetividade, para que nesses instantes nós possamos ganhar informações relevantes, valiosas, conceitos que passem a ser componentes do nosso espírito. Dessa forma, nos recordamos de Jesus quando ensinou a todos os seus discípulos, e quando quiséssemos dirigir em pensamento ao Pai, poderíamos fazer a oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Olá, Rê. Olá. Vamos lá mesmo. Bom, a nossa página evangélica que serve de mote para as nossas reflexões de hoje, a gente encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o espírito Fenelon deixa lá em um trecho a seguinte afirmação: os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem o benefício produzido pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderes. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. Aí as primeiras lições que a gente vai, ao longo das nossas reflexões e exposição, resgatar esse conceito bastante importante que Fenelon nos coloca, e já os irmãos vão entender por que ele é o mote dos nossos pensamentos. Nós prometemos na última sexta-feira que daríamos continuidade às reflexões a respeito do medo, a respeito da compreensão. Temos a noção, a expectativa de que a maior parte dos irmãos já tiveram acesso às primeiras informações na sexta-feira, onde nós tratamos dos assuntos sobre o ponto de vista, em especial da Joana de Ângeles, que coloca o medo como uma ferramenta de progresso, como também de reparação. Então, aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de assistir, fica o convite, né? O vídeo está disponível no canal do YouTube, esse mesmo que vocês estão acessando hoje.
ficou a aula da sexta-feira, as considerações da sexta-feira. Então, se não teve oportunidade, acessa, né, para entender melhor isso que a gente está tratando. E hoje a gente dá continuidade daquele assunto. Apenas para resgatar rapidamente, eu separei aqui 2 pensamentos da Joana, que a gente coloca aqui para os irmãos resgatarem e lembrar o assunto. Então, sob o ponto de vista de que há um sentimento natural, que é sadio, que é útil ao crescimento do ser humano, está aí o pensamento da Joana dizendo que, bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. É o processo de crescimento, de evolução que nós havíamos tratado, começamos a tratar, e na sequência dessa ideia, também o pensamento de Joana, que explica a causa ou uma das causas daquele medo exacerbado, exagerado, um medo mais mórbido, por assim dizer, onde ela lembra aquele conceito que nós tratamos. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento, em face do despertar da consciência, ressurgem dos arquivos profundos do espírito e reaparecem na personalidade como uma imposição constrangedora. Não poucas vezes, torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Eu penso que, para aqueles que nos acompanharam na última sexta-feira, a lembrança desses 2 conceitos, desses 2 pensamentos da Joana, resumem, de uma maneira bem grosseira, os pensamentos que nós desenvolvemos. Né? Existe o medo, sim, como um impulso de crescimento, como um alerta para que a gente não se desvie, faça boas escolhas, mas existe aquele que são o resgate, né, do mecanismo de purificação, reparação, em relação às faltas que na nossa ignorância nós acabamos por cometer. E aquilo fica gravado no inconsciente e depois é impresso na personalidade reencarnante na forma de um complexo, aí, uma culpa, uma sensação de consciência a nos alertar e a nos constranger para que não haja repetição daqueles padrões que nos causaram a dor, nos causaram o compromisso em vias de reparação. Né? Ficou para hoje, na continuidade do assunto, sob o ponto de vista de enfrentamento. Né? Como que a gente entende esse medo, como que a gente pode ressignificá-lo, como que pode valorizar esse sentimento e extrair disso um impulso para o nosso crescimento. Não é? A partir daqui, então, que a gente retoma o assunto. É isso? Olá a todos. Vai ter algum mensagem? Não, é que eu esqueci de te dar a palavra. Acha? É que a gente vai falando junto, né? Eu acho que a gente conversou sobre algumas características, né? Conforme nós estávamos falando, uma das características aí põe pra gente esse slide, Só o pensamento ou tudo? Pode ser só o pensamento. Isso aí. Então, vai colocar um slide bem bacana. Ó. O medo é inimigo mórbido que deve ser enfrentado com naturalidade, através do exercício da razão e da lógica. Então, acho que nós podemos começar por aí, né, Alain? Porque a gente, nos nossos estudos da série psicológica Joana de Ângeles, fica aí a dica para quem quiser fazer pesquisas em relação a essa questão, a essa emoção, medo, assim como todos os outros conflitos existenciais, né? É um dos livros que nós usamos. Aí depois vocês, na busca, vão acabando encontrando outras obras, mas que na essência todos falam a mesma coisa, né? O livro que você está se referindo é Conflitos Existenciais. Conflitos Existenciais. Então, que vão falar de todas essas emoções aí que nos causam esses conflitos, nos impulsionam, na verdade, a gente refletir sobre a nossa existência e a sentirmos essa vontade, ou melhor, direcionar essa vontade para um propósito existencial. E dentro da característica da emoção medo, a Joana de Ângeles traz sempre para a gente o quanto que o indivíduo, né, que tem muito esse sentimento de medo, ele fantasia muito.
Então, a terapêutica que ela nos aponta, como ela colocou aí, o exercício da razão e da lógica. Então, trabalhar o pensamento talvez seja o carro-chefe, Carro-chefe, né? as O pessoas de carro. carro-chefe para a terapêutica aí dessa questão da temática. E aí, quando a gente pensa, fala então da razão, da lógica, do pensamento, nós precisamos trabalhar então, à luz da doutrina, o que é preciso enfrentar, né? Porque você precisa verificar o que eu preciso enfrentar, como que eu vou compreender, porque acredito que conhecer toda a estrutura da doutrina trabalha o nosso pensamento. E aí você compreendendo as causas que vão gerando esses sentimentos, com o pensamento trabalhado e a vontade direcionada, nós vamos começar a despertar outros sentimentos que vão substituir o medo. Entendi. Ela nos sugere, nos aconselha o uso da razão e da lógica, né? Isso. Mas aí o que você está colocando a gente precisa olhar para onde a gente vai usar a razão e a lógica, né? Isso, para ter foco? Para ter foco, né? Exatamente. Então, é isso que a gente precisa realmente perceber. Para onde que a gente vai olhar, direcionar o nosso olhar, o nosso pensamento, usando essas ferramentas, esses atributos do Espírito. Entendi. Porque talvez se a gente olhar e ter foco, a gente vai ter força, né? A gente concentra vontade, pensamento, sentimento, tudo para essas questões. E aí a gente até levantou uma questão, né? Você tem medo de quê? É mesmo, eu tinha deixado para pensar, né? Para pensar, vamos pensar sobre isso. Aí, dentro dessas questões que nós vamos estar trazendo, por exemplo, a questão do controle. Né? Parece que quem tem medo tem um impulso muito forte de querer controlar coisas que não são controláveis, né? Ele vive uma fantasia, né? Eu lembro que o Alan, quando a gente estava estudando, você gostou muito daquela do incidentes, né? Você destacou essa questão de, por exemplo, é impossível a gente viver uma vida sem incidentes. Né? Uma viagem, né? Uma viagem, uma vida sem incidentes. Incidentes vão acontecer. Agora, você ficar imaginando, isso já caracteriza que você está envolvido aí por um sentimento de medo. Né? Eu me recordo agora que você falou, realmente, quando eu já estava estudando, tem uma frase dela que é exatamente isso, que seria a ilusão de que a vida pudesse ser uma viagem sem incidentes e sem acidentes, né? Quando não é. A impermanência é a marca da nossa realidade, né? Então, é bem lembrado. Então, talvez, vamos olhar para isso, né? A vida, ela é uma impermanência. Quando a gente fala vida é movimento constante. O impulso de vida, então, é pulsar esse movimento. Freud até fala um pouquinho do nosso impulso de vida e impulso de morte. Então, talvez, direcionar esse impulso. Para onde é que você quer direcionar? Né? Onde é que você quer viver? Qual o padrão que você quer viver? Porque a gente precisa compreender que a vida é uma impermanência. Que independente do que você está pensando, ou do que a gente pensa, ou qual é a nossa vontade, os fatos vão ocorrer. E ela é uma impermanência, não por capricho de Deus, mas porque representa o progresso, né? Representa, cada vez que a gente tem um movimento de pensamento, uma construção nova, um sentimento descoberto, cada vez que a gente desperta algo, a gente está criando movimentos, né? E nós estamos imersos, se nós pensarmos todas as outras consciências, em todos os outros seres encarnados e desencarnados, o quanto que nós somos influenciados e influenciamos, e isso gera muito movimento. Não dá para ser estático, porque uma escolha minha aqui vai gerar consequência. Ela viu como tudo é impermanente? Então, talvez lidar com essa angústia de querer controlar. Faz sentido aí? Né? Para quem... Você tem medo do quê? Vai fazendo uma autoanálise, né? Poxa. E veja se esse medo não está escondendo atrás um desejo, uma mania de querer controlar. É isso? Talvez, né? Não é? Bem lembrado. A gente falou, como a Alan lembrou, dos automatismos, né?
automatismos fisiológicos, psicológicos, que ao longo das nossas histórias nós fomos acumulando e que muitas vezes, na verdade, para a vida ser um movimento, a gente precisa sair dos automatismos. Eu acredito que além da vida ser um movimento, a vida é uma constância de aprendizagem. Estamos sempre aprendendo, sempre renovando. E aí, se nós ficarmos presos nos automatismos, acomodados mentalmente, nós vamos sofrer. Porque vai criar resistência ao movimento. Né? Vai criar resistência ao movimento. E aí a gente precisa analisar o que é que nós estamos resistentes. O que é que nós estamos resistindo às mudanças. No próprio Evangelho, nesse mesmo capítulo que nós escolhemos, está lá o egoísmo. É como a raiz, o egoísmo e o orgulho como a raiz de tudo que nos prende, tudo que nos aprisiona, impossibilitando a nossa liberdade de novas conquistas. Vai fazendo sentido aí? Que pena que o público não pode interagir, né, com a gente, porque é gravado. No chat, né? É verdade, a gente sempre assiste junto, vai respondendo e vai dando insight pra gente, né? A vontade, como ela colocou, bem direcionada, ela gera então novas construções. Poder se permitir então direcionar essa vontade, não ficar paralisado, né? Peraí, vamos parar, vamos devagar, para não ficar muito solto. Quando você fala vontade bem direcionada, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da vontade nossa, dos nossos desejos, é isso? Dos nossos quereres? Uma vontade bem direcionada, a gente precisa tomar bem cuidado de falar dos nossos quereres, porque a gente pode cair na ilusão de que o que eu quero é o que eu preciso. Né? Então, ter uma vontade bem direcionada, talvez é no sentido de que nós precisamos compreender onde nós estamos e direcionar a nossa vontade, então, para o que é real, para aquilo que eu conheço. Se eu conheço que eu tenho, que as minhas aflições pode estar vindo das minhas, pode não, né, que vem das minhas construções do passado, ou até mesmo de alguns condicionamentos, por exemplo, quando você tratou da nossa infância dessa vida, né, nos condicionando situações que podem nos gerar medo, né? Por exemplo, pais muito castradores, pais que têm valores muito desvirtuados, causam insegurança, causam medos, né? Então, ter uma vontade bem direcionada é eu reconhecer, eu conhecer, para que eu possa direcionar a minha vontade. Muitas vezes, sabe, Ana, na maioria das vezes, na verdade, todos nós queremos ter muita facilidade no caminho. É a viagem sem incidentes. Sem incidentes. Então, eu quero poucos esforços, né? Como Joana de Ângeles colocou, nada é fácil, né? Sempre se apresentando como recurso de aprendizagem e de evolução. O medo, portanto, oculta-se na fantasia de tudo muito fácil. Talvez direcionar essa vontade, a gente talvez fazer uma reflexão um pouco mais profunda de o quanto que eu quero ter tudo muito pronto, tudo muito fácil, sendo que eu estou conhecendo uma verdade minha ou uma verdade de que a doutrina me revela, de que eu tenho outras histórias e que hoje eu sou reflexo de tudo que já foi vivenciado por mim, de tudo que eu causei, muitas vezes erros e danos ao outro e preciso reparar, preciso me reeducar. E todos nós, na fantasia, na angústia de querer tudo fácil, eu acabo me fechando porque eu sinto em mim muita dificuldade. E sente mesmo, porque o que eu causei para o outro está impresso tanto na minha memória e eu vibro essa dificuldade. Tanto é que eu tenho dificuldade de me relacionar. Estou pensando aí, você está falando, estou me lembrando. Às vezes isso é a explicação para aquele medo de não tentar o novo. Né? O jovem, a jovem que
eu não quero me envolver amorosamente com ninguém ou com determinada pessoa porque eu tenho medo de ser desiludido depois, né? Eu não quero tentar um emprego novo porque vai que não dá certo, né? É o medo restritivo, é o medo da experiência nova, né? Isso. Talvez isso possa representar esse mínimo esforço, né? Esse acomodar-se. Para não correr o risco de errar, eu prefiro não fazer. Isso é muita vaidade, né, da nossa parte. Insegurança, não é? São leituras possíveis. Vaidades, inseguranças, presunção de que somos o centro dos acontecimentos, não é? É aquilo que você falou, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, são representativos deste medo, né? E que representa essa fragilidade. Representa essa fragilidade emocional. Né? Quando a gente está vibrando nesse padrão de egoísmo, de vaidade, de insegurança, mostra que somos frágeis emocionalmente. Como você colocou o exemplo, podemos ter uma inteligência já desenvolvida, uma inteligência cognitiva, mas não a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Vai exigir da gente um esforço de uma aquisição. Porque tudo na nossa vida, por uma questão de mérito, precisamos conquistar. E para sair, para direcionar essa boa vontade, eu costumo dizer assim, apesar da nossa dor, apesar das situações que nos oprimem, nos constrangem, nos faz sentir muitas vezes incapaz, vale direcionar a nossa boa vontade. Eu desejo isso, eu quero isso para mim, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa a gente desejando, a gente plasmando uma ideia, plasmando uma proposta, para que depois tudo isso se transforme em ação. E nessa transformação da ação, o agente que mais nos provoca mudança são os nossos relacionamentos íntimos. As pessoas que convivem conosco. São os nossos maiores estímulos à mudança, nos convidando a uma mudança. E o que a gente faz? Na verdade, o que a gente quer é nos livrar desses estímulos na falsa crença de que o que está fora nos provoca dor. Não, é o que eu vou ter paz quando eu estiver longe. Isso. Se me tirar isso, eu vou ter paz. E não é. Na verdade, e até a gente ia estar colocando isso, né? Uma outra dica de enfrentamento é uma mente olhar para a mente invigilante e indisciplinada. Porque quando nós entramos esses vícios todos, né, mentais, essas vibrações de medo, a nossa tendência é cultivar os pavores. E Joana de Ângeles coloca, né, Alan, é uma forma até de masoquismo. Você sai de um pavor provocado você entra num pavor provocado por você mesmo, que gera até eu preciso ficar sofrendo. Então, a nossa mente indisciplinada faz a gente se nutrir daquilo que ela já está acostumada. Você não pensa isso, mas age assim, né? Age, é tudo inconsciente. É tudo inconsciente. Né? Isso pode ser doença, inclusive. É uma doença mental. Que pode refletir em doenças físicas do corpo, dores que a gente não conhece causa, dores em que não há equilíbrio entre o dano físico e a sensação. A proporção, né? Da sensação e a dor. E isso tudo está pautado onde? No nosso padrão da anterioridade. Né? Ou seja, tudo que eu já vivi está gravado na minha memória, está registrado e está pulsando. Qual é o meu esforço, então? E aí, cada um de nós, quando a gente vai se perguntar, eu tenho medo do que isso está fazendo sentido para mim, não entra no padrão de, nossa, agora que eu sei que é isso, eu vou ficar ansioso para modificar. Não. Eu ia te perguntar bem isso mesmo. Né? Eu acho que a gente precisa acolher primeiro. E aí explica para mim. Dá um exemplo claro, por exemplo, de uma oportunidade de crescimento que o medo pode nos gerar. Desde que a gente faça essa introspecção, é essa palavra, talvez? Talvez, vamos pensar assim, que outra questão que eu ia trazer aqui é que muitas vezes, por estarmos nessas vibrações todas, né, e o fundo da pessoa temerosa, medrosa, é a insegurança, é a fragilidade,
é os condicionamentos, são os valores desvirtuados que estão ali, erros talvez, a consciência de culpa, estão entrando nesse quadro. Por a gente estar vivenciando esse quadro, mesmo que de forma inconsciente, está aqui, pensando na nossa vida, refletindo na nossa vida hoje, nós não nos aceitamos e nem nos valorizamos. E aí, na verdade, a gente está perdendo a oportunidade de olhar para a nossa necessidade hoje, que a nossa necessidade de hoje vem através da dor e da aflição. Quando a gente pensa lá no capítulo da paciência, paciência é a dor da bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é? Então, o que nós precisamos? De uma paciência para olhar para tudo isso. Para olhar que existe uma oportunidade, uma necessidade traçada no nosso planejamento reencarnatório, que pode estar vindo, se for uma expiação, uma prova, uma reparação, ela pode estar se manifestando através da dor e da aflição. E todos nós, diante da dor e da aflição, desejamos o quê? Livrar-se. Livrar-se. Se tiver um remédio, então? É legal você ter falado do remédio, porque em muitas situações de medo, quando a pessoa já se acostuma nesse padrão a tal ponto de desequilibrar, por exemplo, toda uma química do seu corpo, todo um processo fisiológico, ela até precisa utilizar muitas vezes um remédio reparador. E para muitos dos nossos irmãos, habituar-se ao remédio numa fantasia de que ele vai nos livrar da dor, para nós espíritas isso não cabe. Porque a gente sabe que tudo origina onde? O espírito. O corpo só manifesta. Então, o que o corpo está manifestando é aquilo que precisa ser olhado. Nada, mas eu não... Eu fico pensando, porque o aluno muitas vezes faz essa pergunta. Faço mesmo. Qual pergunta que você sempre faz? Tá bom, você está falando tudo isso, mas como? O como é um processo muito individual. Cada um de nós precisa acolher, precisa compreender e precisa vivenciar. Muitas vezes, quando a gente não consegue mesmo cair perdido, muitas situações de sofrimento, é preciso buscar um auxílio. Muitas vezes a gente vai para uma casa espírita para buscar o evangelho, a fluidoterapia, para nos ajudarem no equilíbrio, nos ajuste energético. Muitas vezes precisamos procurar um médico para um ajuste químico e muitas vezes procurar um psicólogo ou um psiquiatra para nos auxiliar no ajuste emocional. Entendi. Então nós precisamos fazer auxílio de terapias, mas quantos de nós está dispostos ao enfrentamento? Né? E aí a gente tem também os preconceitos, né? Tem. Às vezes o familiar, o amigo, o parceiro lá fala assim, é muita... Né? Frescura para psicólogo. Né? Isso daí é um espírito fraco, se você tivesse vontade você superaria isso. Vai trabalhar, isso daí é ótimo, né? Vai trabalhar, que você se livra disso. Não é algo que a pessoa está na fase consciente, né? Não é algo que está no desejo e operacionalização. Né? É algo que, com o tempo, pela não educação, pela não observância, tornou-se complexo. Sim. Não é? Como tudo que é complexo, precisa ser desatado. Né? Sim. Volta alguns passos, faz esse auxílio para reagendar, refazer, né, as escolhas. E nisso, aí nós temos então o preconceito agravando a situação daquele que passa pela experiência. Não é? Mas quantas vezes, Alan, a gente talvez... Vamos imaginar que o preconceito, já que você gosta tanto de ir para aí, eu acredito que a maioria também gosta de ir para uma parte assim, concretiza isso que você está falando. Vamos imaginar que a pessoa que está no processo depressivo, e aí, ou com muito medo, porque a gente já viu que o medo vai gerando o isolamento, pânico, todos os transtornos depois aí de comportamento psicológico.
Vamos imaginar que para aquele que está sofrendo preconceitos, né, do outro, vamos imaginar que seja o preconceito do seu parceiro, né, do cônjuge. Esse cônjuge. Ai, que palavra difícil. Vamos imaginar que o parceiro imprime esse preconceito e aquele que recebe o preconceito acredita que isso é um obstáculo. Então, legal. o preconceito pode ser para aquele que está sofrendo a dor, que é o que precisa desenvolver a paciência que o Evangelho nos traz. Então, a dor é o convite para que você desenvolva essa paciência de acolher e reconhecer quem você é. Então, quando aqui a gente também define as injunções, né? Ou seja, o nosso planejamento reencarnatório é uma oportunidade divina, de injunção é uma imposição. Né? É aquilo que nós precisamos passar e que muitas vezes nós queremos nos distanciar, nos livrar. Então vamos imaginar que o preconceito do outro acaba sendo remédio para que ele compreenda e se esforce para procurar ali o auxílio. Vem na passagem lá, ai daquele o escândalo é necessário. Né? Uhum. Preconceito, no caso da evolução desse espírito, que é a vítima, pode progredir diante daquele, se souber usar. Né? Mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Ele está lesando o interesse, patrimônio, a paz do outro. Né? Então, com a sua atitude preconceituosa, para ele está gerando informações que mais tarde ele vai ter que reparar. Né? É a lição do escândalo. Talvez aqui para a gente ir fechando também a ideia, né, os enfrentamentos necessários. Primeiro a gente viu então essa questão de eu usar uma lógica e um pensamento de tudo eu estou criando é uma fantasia, é uma ilusão, como talvez um mecanismo de fuga, de camuflar quem realmente eu sou. Então, talvez, e Joana de Ângeles nos coloca isso, autoconfiança. Né? E a autoconfiança pensa assim, ó, a aceitação de quem é. Saber que tem direito a fazer, a acertar, a errar. A errar. Tem direito? Tem direito. Aí a gente vai se lembrar do que o processo educacional evolutivo não é só por escolhas acertadas. Escolhas erradas também nos ensinam, também nos educam, quando nós sabemos aproveitar. Tem uma frase da Joana que ela fala bem isso, né? Nessa história do medo, do orgulho e tudo mais, o que é que eu tenho aqui separado? Isso eu acho. Acho que eu não tenho, mas não tem importância. Mas ela fala, em linhas gerais, a gente coloca melhor seria que o espírito vivenciasse aquela situação que ele tanto teme, não é? Uma experiência para gerar resultados, não é? O resultado, quando a gente não tenta, quando a gente não se arrisca, por assim dizer, a gente se furta até mesmo a desilusão, né? Você se furta a desilusão para aquele que tem o pensamento no futuro, a visão do futuro, é a nova esperança que surge. Aquela que se frustrou não me serve, então eu busco outra esperança. Não é? Então você se priva disso. O insucesso acaba sendo uma nova experiência. Tem a passagem do Franklin, né, quando ele estava desenvolvendo a lâmpada elétrica, ele acertou, chegou ao resultado que ele imaginava depois de errar 200 vezes, salvo engano, não é? E quando pergunta se ele errou 200 vezes, ele falou, não, eu descobri 200 formas de não fazer. Né? No espírito maduro, os erros fazem parte do aprendizado, são oportunidades de aprendizado. E aquele temor de não errar, o temor, não vou fazer isso para que não cause aquilo. Eu vou fazer uma mentirinha leve para não contar para a esposa que eu quebrei a xícara.
Porque eu temo a reação que ela possa ter em relação àquilo. Eu sofro por antecipação aquilo que eu não tenho certeza. Então, vivo atormentado por um medo, não experimento as situações e mais, me privo da oportunidade de ter paz até que o evento ocorra, se é que ele tem, se é que ele esteja na nossa história. Né? E aí é o não enfrentamento. Não enfrentamento. Né? Tá? E o não enfrentamento, talvez para a gente ter um pouquinho de coragem, é pensar assim, olha, aonde eu tô, né, dentro desse não enfrentamento, eu fico como? Sei lá, eu fico angustiado, eu fico frustrado, eu tenho a sensação de que... Porque, na verdade, a misericórdia divina, ela nos oferece um planejamento reencarnatório para a gente ter sucesso. Mas quando a gente chega aqui e aí se trava nas nossas tendências do passado, a gente fica em conflito por quê? Porque o novo planejamento, ele fica nos impulsionando, porque assim, a gente deseja ir para frente e fica ao mesmo tempo preso lá no passado. E aí, então, para a gente sair desse conflito, já que a gente está trabalhando a racionalidade, a razão, pensa assim, mesmo que você ainda não tenha essa coragem já construída dentro de você, pensa assim, olha, a angústia, o medo, a paralisia, eu já estou vivendo aqui agora, né? E se eu me permitir, então, ir para lá para experimentar o que isso pode me causar? E a gente, o Espiritismo nos dá uma condição assim, de que muitas vezes experimentar, nós também vamos trazendo, muitas vezes, vivências repetitivas, porque enquanto está se repetindo uma experiência, olha, eu fracassei de novo, eu fui fazer. Veja, é um projetinho que é passo a passo. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas na assistência fraterna, quando nós estamos juntos, fazendo reflexões mais profundas do nosso ser, que todo projeto educativo, o nosso planejamento reencarnatório é um projeto educativo, a gente precisa levar em conta o fator tempo. Porque todos nós, ao tomarmos consciência dos nossos fracassos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, a gente quer dar um salto do reconhecimento à habilidade, do reconhecimento à emoção transformada, e nada dá salto. Então, nesse processo educativo, e Kardec, além de ele ser ter uma história de um grande educador, enquanto codificador da doutrina, tinha como base de que nada dá salto. Então, no processo de construção no bem, de construção na minha melhoria íntima, eu preciso olhar passo a passo e ser muito amoroso comigo mesmo. Daí que a gente escolheu esse evangelho para na nossa retaguarda, né? Porque é preciso, nesse processo de autoconfiança, eu aceitar esse tempo de transformação, de eu poder me acolher, de eu poder aceitar quem eu sou e a partir de quem eu sou. Né? É lógico que todos nós temos pessoas que são estímulos, e Jesus é um grande estímulo. Né? Se a gente for pensar, eu olho quem eu sou e quero ser como Jesus é, a gente vai se sentir talvez muito incapaz Mas se eu pensar no fator tempo, o que eu tenho hoje para resolver? Eu tenho medo do quê? Necessidade imediata, né? Qual que é a minha necessidade imediata? E necessidade imediata, o que me cabe hoje, não pode ser confundido com imediatismo. Eu querer já me livrar dessa dor, tá? Porque a dor está convidando para algum ajuste. O tempo é um fator importante, mas também não pode se perder, né? Porque perder tempo é perder oportunidade. Perder oportunidade. O planejamento encarnatório, ele tem lá quantidade de saúde, quantidade de relacionamentos, quantidade de experiências que proporcionarão, quando bem vivenciados, o crescimento. Sim. Aí, se eu estou contido no medo, se eu estou contido no não movimento e deixo as situações estratégicas passarem, a oportunidade se vai, né? Tem, às vezes, alguns acontecimentos têm tempo certo, né? Dentro desse planejamento encarnatório.
O tempo nos auxilia, nos favorece no longo prazo, mas deixar ele fluir a pretexto de que prudência diz é melhor não fazer nada, tal, e isso é se iludir também, né? Sem dúvida. E isso é uma característica aí das pessoas, por exemplo, se a gente for pensar nos espíritas, tem tanto medo do enfrentamento que vira fanático. Não deixa de ser uma fé cega. Eu acredito por o que eu acredito, porque eu me coloco isso como um escudo, uma couraça, né? Eu protejo o meu eu fragilizado perante a uma crença que todo mundo, né, que é uma crença real, e aí eu fico preso. No fanatismo eu acredito porque acredito e não faço as reformas íntimas. Né? Gente, mais cedo ou mais tarde a consciência vai apitar. A consciência que está gravada às leis, ela vai nos direcionar a gente refazer, que a gente precisa aprender a desenvolver o sentimento, e sentimento é na relação. A gente precisa se relacionar, ter o enfrentamento. Mas eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de expor. Tudo aquilo que é difícil, se nós não enfrentarmos, a gente não vai desenvolver. Né? E aí, dentro dos recursos divinos, para a gente ir fechando esse diagnóstico, já que a gente falou que a pessoa que teme, ela acaba ficando na fantasia da vida ser fácil, a gente fica pensando na reflexão que Joana de Ângeles nos trouxe, né? Sem suores e nem lágrimas, sem sofrimento e nem lutas. Isso não é compatível à nossa vida, ao processo evolutivo. E a gente vai depois retomar o Evangelho, é preciso esforço. E retomar o Evangelho, quando a gente pensa no esforço, a gente trouxe aqui, né, a questão do tempo, a questão da saúde, a questão da oportunidade, e a gente lembrou muito de Jesus nesse momento, de reconcilia-te enquanto está no caminho. O caminho é a necessidade. O que está traçado hoje para a gente é o recurso divino para o nosso aprimoramento. E o esforço constante. Na leitura inicial do Evangelho, veja, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você, é um dever. Né? E cumprir com esse dever na excelência do sentimento é não só não fazer aquilo, mas é ter o esforço de amar. Amar que vem a ser o remédio, né? Porque os medos, né? Já que nós estamos falando de remédio, é o remédio, né? É o remédio. E para você não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a si, quando a gente acolhe as nossas necessidades, quando a gente busca uma autovalorização, aceitar quem a gente é, o amor começa a brotar em mim. Porque eu não vou poder oferecer na relação para com o outro aquilo que eu não tenho. Então, o movimento, e Divaldo Pereira Franco gosta de inverter. Ele fala assim, peço licença para inverter, né? Era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas nesse exercício eu preciso cultivar o amor em mim, amar a si mesmo. Amar a si mesmo, para que eu possa doar ao outro. Amar o próximo. Amar ao próximo. Como a Deus. E amando ao próximo, eu vou estar amando a Deus, né? E Divaldo gosta de fazer ele mesmo pede licença nas suas palestras para estar fazendo essa mudança. E aí faz bem sentido, por exemplo, né? Quando você recorda que uma das fontes do medo está nos nossos equívocos do passado, que ficaram plantados no inconsciente, que geram mecanismos de culpa, e no qual a gente tenta se proteger para não incorrer nos mesmos equívocos. Amar a si mesmo representa reconhecer a nossa falibilidade, aquilo que você adiantou, né? O direito de errar. Nós temos esse direito de errar. É lógico que ninguém busca o erro, mas uma vez que erre, amar-se a si mesmo significa se perdoar, né? O auto-perdão. Reconhecer, eu não sou infalível, e por não ser infalível, eu vou ter equívocos. Nesses momentos, se eu não tiver para comigo mesmo essa amorosidade, não adianta esperar que alguém o tenha. Né? Então, é importante começar essa auto-amorosidade aqui. Isso vai nos acalentar e vai diminuir essa tensão que o espírito gera em relação às faltas passadas.
por muito se cobrar, por muito ser vaidoso, por muito não se sentir o super-herói que nunca vai errar, é que se cobra defeitos do passado. E aí vem aquela sensação do eu mereço, eu faço isso porque assim é, que castigo eu mereci, a reencarnação. Né? Se fica se flagelando. Amando-se, né? Amar a si mesmo, você se perdoa, vida segue adiante, porque o progresso se faz daqui para o adiante, não daqui para o passado, e foco no que virá. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, diz o poeta. E é muito importante isso que o Roland destacou, porque no próprio Evangelho é revelado para a gente a importância do esquecimento do passado. Porque a gente fica querendo investigar qual é a causa, de onde vem, não precisa olhar a causa, observa os efeitos. Por isso que nós falamos, você tem medo do quê? Né? Você tem medo do quê? Fala das suas tendências, fala dos seus interesses, fala onde é que está direcionando o seu pensamento, como é que está a sua vontade. Então, primeiro recurso, autovalorização. Segundo, observar então o nível de raciocínio, raciocinar sobre o seu medo, para de ficar criando fantasias, vamos pensar sobre isso, sobre consequências, se elas são reais ou não. Então, direcionar a vontade, direcionar o pensamento e administrar o quê? O psicológico. É preciso administrar também o psicológico. Então, manter contato com o medo. Não tenha medo do seu medo. Não tenha medo, porque o medo do medo é uma negação, se é que assim a gente pode dizer, só para, de forma didática, a gente compreender. Então, gostei, vou escrever isso daí, vou meditar. O medo do medo é negação. O medo do medo é porque a gente está negando, a gente está reprimindo, a gente está jogando ali pro porão da individualidade, esses lixos todos. Esse lixo todo representa as nossas construções. Portanto, não é lixo. Portanto, não deveria ser olhado assim. Então, material de construção. Material de para novas né? O que a gente descarta, a gente pode recicla. Então, aprender a fazer, desejar fazer, para que fazer, né? Então, é necessário olhar para os deveres que nos são impostos, olhar para a nossa psique, para os nossos pensamentos e fazer disso um recurso de reconhecimento de quem eu sou. Ficou muito abstrato tudo isso que a gente falou? Para mim não, entendi tudo. Então, quais são os recursos? A gente fez um esqueminha aqui, o medo. Então, aceitar que tem medo, acolher esse medo, trazer isso para uma consciência existencial, né? Você ficar consciente, porque muitas vezes isso tudo está ali, eu não sei se eu tenho medo. Não, traz isso. Acolha, olha, eu sinto medo, né? Reconhece então que tem esse medo, porque o reconhecimento é 50% da nossa cura. Porque quando a gente está inconsciente, invigilante, desatento às nossas necessidades, eu estou deixando a vida levar. Estou levando de qualquer jeito. Então, naquele momento em que eu reconheço quem eu sou, eu acho que é o momento que mais dói na gente. É o momento que todo mundo chega para mim e fala, Renata, mas está muito difícil. Renata, como que eu dou o próximo passo? Renata, eu acho que eu não vou ser capaz. Esse é o momento mais rico, onde a gente reconhece que tem o medo, tem a fragilidade e que aí eu vou buscar o recurso. Né? E aí, talvez nesse reconhecimento, buscar uma autoconfiança, buscar racionalizar esse medo, esse medo não é real, esse medo pode ser reflexos, passado, não, eu não mereço lembrar, graças a Deus eu não me lembro dele, mas ele pulsa ainda e que eu estou numa nova oportunidade de refazer e vai vibrando isso. Confiança em Deus. Vai confiando, vai vibrando melhoria, apesar da dor, apesar do sofrimento. Né? Eu vou aceitando para que eu possa me libertar e fazer novas, como Joana de Ângeles coloca, e o Alan gostou dessa frase, libertar auxilia numa nova conquista e abre espaço mental. Espaço mental. Se a cabeça estiver cheia de medo, não cabe mais nada. Se você estiver cheio, congestionado, não cabe mais nada. Então abre, reconhece para abrir espaço, para ver que está tudo bem, apesar das dores do desconforto. Né? E lembrar, gente, que é preciso esforço. Sem esforço não vai ter construção do amor, construção do bem, construção
reconhecimento. E o processo educativo passa, então, por essas mudanças de novos hábitos. Quais são os novos hábitos que eu preciso? Né? E aí, a partir disso tudo, eu acho que a gente precisa coragem de buscar os próximos passos. Então, até aqui, o que a gente fez? A gente foi até o passo do reconhecimento. Enfrentamento racional desses medos, compreender que são efeitos de uma causa que talvez não seja importante eu estar consciente dela, mas eu observo seus efeitos. Observo, então, que tudo que Deus me oferece no planejamento reencarnatório, inclusive as minhas dores, as minhas aflições, são os estímulos para mim, são estímulos que me convidam à mudança, né? Convidam a uma transformação. E acho que é isso, não E sei. agir, né? E agir, fazer o novo, buscar o novo. Os nossos padrões até hoje nos trouxeram aqui, e aqui não é um lugar agradável. É preciso modificar o padrão para que esse novo padrão nos leve a lugares diferentes, né? É o agente do amor. E aí eu coloquei aqui, vou colocar para vocês, olha que frase magnífica, e com ela a gente pode até mesmo encerrar a parte das discussões, né? Olha aqui o que ela diz a Joana. A escolha é de cada um. O medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Maravilha, não tem outra escolha. A gente vive a angústia do medo, abastece, renova, retroalimenta, a gente vive o medo. Não é? Agora, se a gente substitui esse comportamento... Se apesar do medo... Apesar eu identifico, respeito, agradeço, por assim dizer, e abasteço, abro o campo mental para o amor, para a nova postura, para o perdão, primeiro a mim mesmo, depois para o outro, eu passo a ter um outro padrão vibratório, passo a ter um outro espaço repleto, o espaço mental com outros níveis de pensamento. Né? Isso é transformador, isso é, sem dúvida nenhuma, o próximo passo a que nos destinamos. Né? E se nós já temos revelado que somos seres imortais, para que pressa? Porque naquela passagem de Jesus, né, se alguém estiver ao seu lado, caminhando com você, né, assim... Aproveita, se alguém te pedir para andar 1000 passos, né, dê mais 1000, né? Caminhe 1000 e depois mais 2000, né? Olha que interessante. Então, um passo de cada vez. Talvez os primeiros 1000 passos seja esse momento nosso de aflição, ainda de muita expiação, embora a gente já esteja passando por um planeta de regeneração. Esses primeiros 1000 passos que Jesus fala, caminhe os primeiros 1000 e se pedir caminhe 2000, os primeiros 1000 passos é o momento do perdão, é o momento do reajuste, é o momento da reparação. E os outros 2000 é a vivência do amor. Então, olha que a eternidade que nós temos para um autodomínio. Mas a gente precisa ser muito sincero e muito criterioso para a gente reconhecer quem nós somos, senão a gente fica vestindo uma máscara. E o cuidado que nós espíritas precisamos ter, assim como todos os outros cristãos, é porque nós somos espíritas cristãos. Né? Então, todo cristão, ele sabe do seu dever e sabe o que é ter bondade, ter mansuetude, porque nós temos o exemplo de Jesus. E por saber isso, a gente pode vestir uma máscara. E no fundo a gente ainda não sei isso. Então, primeiro passo, vamos aceitar quem nós somos, sem medo, né, dessas aceitações. E o segundo passo, racionalidade e enfrentamento. Né? Bom, o tempo se esvaiu. Nós acabamos aqui, acho que, aprofundando as reflexões, era necessário mesmo. Foi a nossa proposta. Espero que a gente tenha conseguido exemplificar, racionalizar, oferecer aos irmãos subsídios para que cada um faça as suas
próprias análises. Serviço intransferível e pessoal. Nosso propósito é fornecer subsídios para que a gente cresça, trabalhe a respeito disso. Não podemos fazer o serviço por ninguém, substituir a ninguém nesse trabalho do autoconhecimento, da inovação íntima, da evolução. Podemos juntos com Jesus seguir os seus passos, conhecê-los, porque eles nos libertarão, mas o esforço é individual e intransferível, sem dúvida nenhuma. Então nós agradecemos aos irmãos pela telepresença, nós agradecemos à espiritualidade amiga pela proteção e rogamos nesses instantes para que aqueles que depositaram o recipiente com água possam ser assistidos pelos seus protetores, espíritos familiares e também aos nossos médicos do Portal da Luz que neste momento de afastamento da casa espírita, do prédio espírita, em nenhum momento se afastou de nós. Sempre nos acompanharam, nos inspiraram, nos protegeram. Aos irmãos que estavam e estão ainda em tratamento espiritual, continuam recebendo a visita dos nossos médicos espirituais. Aqueles que trabalham conosco às quintas-feiras e aos sábados no Portal da Luz, continuam a nos amparar, a nos auxiliar, ainda que de forma invigilante, nós não elevemos o pensamento ou não observemos, não constatemos a sua presença. Então, nesse instante, que a gente possa renovar esse conhecimento, assumir novo compromisso, inteirar-se do compromisso, estar vigilante. Às quintas-feiras, para quem faz o tratamento às quintas-feiras, ao sábado, para quem faz o tratamento aos sábados, naquele horário que já era um hábito, já era reservado, recolha-se em prece, faça a sua oração, sintonize com a casa, coloque o seu recipiente com água para receber o auxílio dos irmãos, médicos, enfermeiros e atendentes. Componha a equipe espiritual do Portal da Luz. E a eles rogamos neste momento que abençoe os nossos propósitos, que depositem sobre essas águas o medicamento necessário a cada um de nós. Fortaleça-nos na nossa fé, nos ampare nas fragilidades e nos inspire a sermos criativos, a renovarmos os nossos pensamentos, para superar esses momentos e esses obstáculos que se nos opõem. E assim, uma vez mais agradecemos a Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja. Me despeço de todos com um caloroso abraço virtual. Até!